Vamos lá então, mais uma edição de Ponto e Contraponto. Que bom revê-los. Eu sou Benhur Ferreira, justamente com o Edir Viegas. Estamos aqui. Edir, tudo certo? Tudo certo. Muito frio? Voltou o frio? Começando a reduzir um pouco o frio, né, Benhur? Mas com o El Niño chegando aí, batendo na nossa porta, promete um frio de arrebentar esse ano. Não, e outra coisa, eu nunca vi um outono tão chuvoso, né? O que choveu sexta, sábado, foi impressionante, né? Aqui em Campo Grande, né? Para tristeza da nossa prefeita e dos inúmeros prefeitos aí pelo Brasil afora. Né? Mas é curioso, até daqui a pouco a gente vai tratar os primeiros assuntos, mas conversava com o coronel do Corpo de Bombeiros, o coronel Frederico, e ele dizendo que, por exemplo, no Pantanal, em Corumbá, choveu 6 milímetros. Pouco, né? Muito pouco. Teve regiões que o Pantanal que nem choveu. Então a gente fica achando, eu fico, puxa, achei que o outono estava chuvoso, todo Mato Grosso do Sul, o Pantanal continua aí, né? Só aqui embaixo da água. Vamos lá, então, é o primeiro assunto de hoje. Prefeitura garante que intervenção no transporte coletivo não muda linhas e busca melhorar o serviço. É uma medida inédita aqui em Campo Grande. Vamos discutir os aspectos, né, dessa intervenção. Edir, a gente estava conversando antes, você está cheio de preocupações. Compartilha aqui com a gente o que você está pensando dessa intervenção, das consequências. Você acha que vai dar certo? Bem, eu penso que o melhorar o serviço é o maior desafio da prefeita Adriane Lopes. Inclusive, se não der certo, isso pode comprometer e representar um sério risco administrativo, financeiro e político da gestão da Adriane Lopes, que já enfrenta uma crise fiscal sem precedentes, já enfrenta problemas na área da saúde pública, já enfrenta falta de recursos para reajustar os salários dos servidores, pagar fornecedores, ou seja, está num programa de refinanciamento fiscal com o Tesouro Nacional que implica em redução de despesa, e agora ela vai assumir o consórcio Guaicurus, que há décadas, vamos dizer, explora o sistema de transporte público em Campo Grande e que há pelo menos 5 anos vem naquele mantra, a tarifa não cobre o custo operacional. Tanto isso é verdade que o consórcio Guaicurus entrou com uma ação na justiça para provar o desequilíbrio financeiro e econômico do contrato. Né? E essa discussão vem sendo travada até que uma ação popular levou o judiciário a determinar que a prefeitura fizesse a intervenção do consórcio. Portanto, não é uma decisão da Adriane Lopes por iniciativa própria, mas sim em função de uma ordem judicial. Agora, ela vai assumir os interventores, na realidade, que são pessoas experientes nesse tipo de intervenção, inclusive que vai comandar. Ele foi interventor na empresa de distribuição de água e de saneamento em Cuiabá. Né? O que ela vai precisar a partir de amanhã? Vamos colocar aqui. Dinheiro para abastecer os 400 ônibus diariamente. Tá? Ela vai ter que ter dinheiro para reposição de pneus, peças, manutenção preventiva e corretiva, encargos trabalhistas, porque você tem que recolher o fundo de garantia, você tem que fazer todos esses aportes federais e estaduais, vale alimentação, vale transporte, seguros e financiamento da renovação da frota, se for adquirir ônibus novos, o que ela já descartou que vai fazer isso. Agora, o problema mais próximo acontece na semana que vem. Né? No dia 20, ela vai ter que desembolsar 2.700.000 reais para pagar o Vale dos Trabalhadores, que é todo dia 10, aliás, todo dia 20 é pagamento do Vale, da antecipação salarial, e no dia 5 do mês que vem, ela vai ter que pagar mais 7.300.000 reais de salários. Ou seja, é uma folha de 9 milhões mensais, segundo apuramos hoje junto ao consórcio Guaicurus. Né? Esse é o quadro que a prefeita vai encarar a partir de agora. E se a tarifa se caracterizar ou não, se confirmar, conforme vem dizendo o consórcio, que a tarifa não cobre o custo, de onde vai sair o dinheiro para manter o sistema funcionando bem, Benhur? Então, vamos lá. Só para você que está nos acompanhando, ele levantou uma série de questões e a pergunta é: o que levou a prefeita a tomar essa decisão? Porque realmente os perigos que se corre com a intervenção, você já elencou. Agora, vamos olhar do ponto de vista da política, né?
Como a prefeita não anda bem avaliada, com uma série de dificuldades, né? Os buracos, a chuva, você vê, a gente acabou de falar da chuva no meio de outono. A crise fiscal. A crise fiscal, enfim, o fato é que a avaliação dela não tem sido bem negativa. Ela pode tentar fazer dessa intervenção, se for um sucesso, mudar a percepção da gestão dela. Uma coisa que a gente não pode desconhecer, teve uma CPI na Câmara, né? Sim. Sobre transporte, e apontou várias questões. O pessoal do consórcio tem dito que as pessoas têm usado outros meios, né? Quem pode ter um carro tem. Hoje em dia, bicicleta elétrica, mais ciclovias na cidade, moto. Até Campo Grande tem uma cidade que tem muitos acidentes, mas o fato é que as pessoas, aplicativos, né? Depende do lugar, então realmente mudou a composição. E, pelo que eu estava lendo, a prefeitura, para fazer essa intervenção, teria feito um estudo prévio, estaria, né, alguns meses já acompanhando, né? Mas o Edir colocou muito bem, os desafios são enormes. A gente sempre tem que pensar no bem da população, as pessoas que dependem do transporte coletivo para chegar no horário do trabalho, para poder ter dignidade, né? Porque a pessoa passa muito tempo no transporte, ela perde o pique para qualquer outra coisa, né? Para o convívio familiar, a gente está aí discutindo escala, né, 5x2, e muitas vezes passa também pelo transporte, né? O tempo que o trabalhador leva para se deslocar é muito. E a gente no Brasil, em Campo Grande em particular, sempre optou não pelo transporte público, né? Por exemplo, em São Paulo é muito comum a classe média paulistana pegar ônibus, né? Também, tudo bem, dificuldade de estacionamento, mas é muito comum, metrô, ônibus. Campo Grande, raramente você vê uma pessoa de classe média, quem pode não pegar, não pega, porque não confia nos horários, enfim, tem uma série de questões. Há 137 ônibus que estão irregulares, né? Não sei se é o nome correto, estão obsoletos. Vencidos, né? Que a lei não, o contrato estabelece o prazo máximo de uso de 5 anos, né? Tem ônibus aí com 10 anos rodando já. Não quer dizer que o ônibus não esteja em condições de rodar, mas é uma questão contratual, me parece, né? Só que você tem o ônibus mais velho, ele consome mais combustível, ele apresenta mais problema, tem mais quebras, você tem mais interrupção de viagens. Então, o que acontece agora? A prefeita Adriane Lopes vai ter todo dia uma dor de cabeça a mais, porque se o transporte público não melhorar, vai cair no colo dela essa responsabilidade. E vai se somar outros problemas que ela já enfrenta em função da própria situação econômica do município. E aí vem essa indagação. Nós estamos num ano eleitoral. Eu digo uma coisa, bem, ela só sobrevive a esse processo do transporte público se contar com o apoio do governo do estado. Eu não vejo condição do município tocar isso aí sozinho. Não vejo. Você tocou num ponto. Uma coisa é a concessão. Então, quando você está descontente, você fica até bravo com a gestão municipal, mas você mira mais o consórcio Guaicurus. Exatamente. Agora a bola está com a prefeitura, né? Então vamos ver como é que é. Vamos acompanhar semanalmente e vamos trazer para vocês aqui nossas percepções, você dá a tua opinião também a respeito dessa intervenção, porque é inédita em Campo Grande, então também a gente vai estar acompanhando pelo ineditismo da proposta, mas com essas dificuldades, esses gargalos que o Edir apontou aqui muito bem. Vamos mudar de assunto? Vamos lá. Bora? Esse artigo, né, é do Joel Pinheiro. A guerra do Irã valeu a pena? Então, claro, a gente, no mundo globalizado, a gente tem que analisar qualquer acontecimento, principalmente esse, né? Que, primeiro, diz respeito a vidas humanas, né? Se não me engano, no Irã e no Líbano, mais de 7 mil mortos, impacta a economia, o Estreito de Hormuz, e o petróleo, aqui no Brasil, consequências também, enfim. Então, a gente está analisando do ponto de vista humanitário, econômico e geopolítica também. Edir, a essa pergunta, você acha que valeu a pena esse consórcio Israel-Estados Unidos? Acho que tem que avaliar a guerra pelos objetivos, né? Sim. Os objetivos qual que eram? Acabar com o regime teocrático do Khamenei, acabar com a possibilidade do Irã produzir arma nuclear, acho que até a questão também dos mísseis, né, iranianos, sim, enfim. E o que lhe parece depois desse tempo todo? E o que foi, na tua visão, o principal motivo para o Trump buscar um acordo que, pelo jeito, não foi o melhor acordo que os Estados Unidos pensavam, né?
O Trump ele errou muito, né, Benhur? Os especialistas em direito internacional já avaliavam que o Trump é um sujeito, além de megalomaníaco, muito mal assessorado. Você tem lá o Marco Rubio, que é um sujeito extremamente belicista. E, no fundo, o interesse é puramente econômico, é o petróleo que está em jogo. Vamos só voltar no tempo, invasão do Iraque. O Saddam Hussein tem armas biológicas de destruição em massa. Invadiu-se o país, executou lá o Saddam Hussein, não encontraram nada. Venezuela, mesma coisa. A Venezuela é um narcoterrorismo e a ditadura, nós vamos lá para resolver esse problema da ditadura. O governo continua o mesmo que sempre esteve lá, a vice assumiu e não resolveu nada. Mas o petróleo, como diz o Trump, o petróleo é nosso, está cuidando. No Irã foi a mesma coisa, só que com um erro de cálculo aí bastante elementar. É uma civilização com mais de 3.000 anos, né? Que pese o fato de antiga Pérsia, né? De ter as questões religiosas, uma teocracia, né? Teocracia, exatamente. Mas isso é igual cachorro de fazenda, para falar o português bem popular. Eles brigam entre si, mas se vier um cachorro de fora, eles se juntam contra o cachorro que veio de fora. E assim aconteceu. E os Estados Unidos pegou onde não tinha problema, em princípio, que era o Estreito de Hormuz, estava lá funcionando, todo o petróleo e todas as exportações daqueles países, importações e exportações, correndo tudo certo. O Trump vem, junto com Israel, e declara essa guerra. Tá? Primeiro, o Irã tem uma capacidade tecnológica de drones invejável e provou isso agora. Enquanto os Estados Unidos usavam um míssil avaliado de R$1 milhão, o Irã usava um drone avaliado em 40 a 50 mil dólares e fazia o estrago também. Né? E aí vai. Agora, o que acontece? Os Estados Unidos, aliás, o Estreito de Hormuz está fechado e o Irã entendeu que melhor do que fazer guerra e mandar drone para cima do inimigo é segurar a economia. Então ele gostou da brincadeira, o Irã gostou do jogo. Tanto é verdade que ele já ameaçou cobrar $2 milhões para liberar cada petroleiro que passasse ali pelo estreito. Veja que maravilha. Sem fazer esforço, ele conseguiu uma fonte de receita diária, né? Milhares de dólares. E aí o que acontece nesse ínterim? O fechamento do estreito provoca inflação no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o galão da gasolina, ela é por galão, são 3,5 litros o galão, estava na média do mesmo preço aqui do Brasil, o que para os padrões norte-americanos, era muito alto. A inflação disparou, a população descontente, né? E hoje chega nessa situação. O Trump pedindo, pelo amor de Deus, para Netanyahu parar de atacar o Líbano, porque essa paz que foi selada, vamos dizer assim, exigiu também que Israel parasse de atacar, né, o sul do Líbano ali. E agora, hoje, situação de hoje, foi anunciado um fundo de $300 bilhões, né, de reconstrução do Iraque. Do Irã. Ou seja, o que houve de avanço, Benhur, tanto para os interesses econômicos estadunidenses, quanto para a suposta paz ou evitar que o Irã tivesse acesso a armas nucleares. Não aconteceu nada disso. Mas eu quero fazer uma retrospectiva, porque acho que tem um personagem importante nessa guerra, que é Israel. Israel, há 2 anos e pouco atrás, teve aquela ação do grupo Hamas em Israel, vários civis assassinados. Israel tomou isso, como os americanos tomaram a derrubada das Torres Gêmeas, né? A morte de civis israelenses causou uma comoção no país, uniu o país. Sim. O Netanyahu estava numa situação política difícil, né? Respondendo ao processo de corrupção, enfim. O Hamas é apoiado pelo Irã, então Israel entra na Palestina, na faixa de Gaza, promove, segundo a ONU, vários índices de genocídio. Claro, ninguém nega a Israel o direito de reagir. O direito de se defender. Só que Israel claramente foi desproporcional a ação dele, mais de 60 mil palestinos mortos, muitas crianças, mulheres, né? Não foi combate só entre... não foi uma guerra, né? Na verdade foi um massacre. O Hezbollah aproveita através do sul dele para atacar Israel. O fato é que Israel ocupa a faixa de Gaza. Israel, o Netanyahu, convenceu o Trump. Você vê onde que leva a ideologia, né? Porque, claramente, como o Trump e o Netanyahu pertencem a esse espectro que a gente chama de extrema-direita,
para se diferenciar da direita democrática, da direita liberal, da direita tradicional, que tem uma visão do Estado, da economia, mas que não é dada a querer destruir democracias, né? Eu sempre lembro, Israel é uma democracia, tem eleição, mas está sendo hegemonizado pela extrema-direita. Então, Israel, o Netanyahu convence o Trump a entrar numa guerra, porque para Israel, o Irã sempre significou um perigo existencial. O Irã prometeu acabar com o Estado de Israel, e Israel não quer que o Irã tenha bomba atômica. Eu sei que o Trump entrou na guerra, tem eleição no meio de mandato, agora no final do ano, em novembro, né? A inflação, a avaliação do Trump caiu muito, ele foi obrigado a esse acordo, que não muda muito o que o Obama negociou com o Irã, 10 anos, um pouco mais de tempo atrás. Então, toda essa guerra, todo esse desperdício, justamente você colocou um ponto, né? Os governos, eles têm que ser pragmáticos, ter interesse, não se deixar levar por ideologias, bem assessorado. Não é possível que a inteligência americana não tivesse alertado o presidente do Estreito de Hormuz, né? Sim. Como ele é estratégico. E o Irã agora aprendeu, e você colocou muito bem, né? Não preciso de muita coisa, basta eu dificultar onde passa 20% do petróleo do mundo, que eu vou ter vantagem. Então, os Ayatollahs não caíram, o Khamenei morreu, mas o filho dele assumiu. A teocracia está mais forte ainda, o Irã vinha de manifestações populares, enfim. É um desastre completo essa questão. E vamos ver. E mais, Edith, só para te encerrar. É um acordo provisório de 60 dias. 60 dias. Nada garante que ele vai se manter, né? É claro que a gente comemora, né? Porque só o fato de não ter bombardeio, menos pessoas vão morrer, o petróleo caiu, acho que menos de $80 já, de ontem para hoje. Então, mas ainda é muito provisório e fica essa lição, né? E aí não dá, né? Eu sempre comentei, né? Quando teve a operação na Venezuela, teve gente que aplaudiu. Veja, ninguém aqui defende o ditador como Maduro. Sim. Mas, claramente, a gente não pode aceitar a hipocrisia, né? Não foi por causa do Maduro, ele fez porque ele queria o petróleo venezuelano. Sim. E colocou uma aviso que tem menos legitimidade que o Maduro. No Irã, a mesma coisa também, agora com esse agravante, né? Que mostrou que o Irã pode, sim, influenciar, inclusive, na eleição americana, né? E mostra também o tamanho de Israel, né? É forte, sim, com certeza, mas a hegemonia começa aí a fazer água, vamos dizer assim, né? É verdade. Vamos mudar de assunto? Bora? Esse personagem sempre aparece aqui. Gente, não é por perseguição, não. Aqui ninguém tem, tá? Mas aqui tem gente que sempre é notícia, né? E esse daqui, em particular, tem vindo do inferno astral, né? O Eduardo Bolsonaro condenado por coação no curso do processo, por unanimidade, a primeira turma, né, do Sim. STF condenou Eduardo Bolsonaro. Só para te explicar, a vítima aqui não é o Alexandre de Moraes. O crime que ele praticou é contra a administração pública, contra a administração da justiça. Porque tem gente dizendo, não, Alexandre de Moraes é vítima, é juiz. Não tem nada a ver. Aqui a vítima digamos assim, as instituições brasileiras que o Eduardo tentou influenciar junto ao executivo americano para que o judiciário brasileiro não julgasse de uma maneira isenta o pai dele, Bolsonaro. E aí, Edir? O que você acha desse personagem? No caso, foi típico, uma tentativa de obstrução de justiça. Você pedir que um país estrangeiro tarife o seu próprio país para forçar a Suprema Corte do seu país a não julgar ou arquivar o processo, isso aí, além dessa tentativa de obstrução, né, Benhor? Fere de morte aí o princípio da soberania. Não, é um assinte. Enfim, eu acho que todo nacionalismo tem que ser temperado, né? Eu acho que a gente tem que gostar do nosso país, mas está muito aberto. Mas nessa questão, independente. Você que está aí, tenta não imaginar o governo atual. Qualquer governo que tivesse não pode aceitar alguém falar como é que o judiciário nosso vai julgar. Isso é inaceitável. Perdão te interromper, Edinho. Sim, não, mas a Suprema Corte ela só existe onde existe democracia. As Supremas Cortes. E aqui foi a mesma coisa. Agora, o que chama atenção isso, Benhor, a condenação do Eduardo Bolsonaro. Rapaz, olha a situação da família Bolsonaro que tenta aí se manter na política nacional e numa posição de liderança. O ex-presidente está preso, condenado. 27 anos. 27 anos, está na prisão domiciliar. Inelegível. Agora, o Eduardo Bolsonaro, condenado. Isso implica também na inelegibilidade. O bolsonarista, o Flávio Bolsonaro, atual pré-candidato a presidente,
Tá envolvido até o pescoço com o Daniel Vorcaro, isso pode lhe valer algum processo aí, com certeza. Ele pode, inclusive, ser arrolado nessa própria investigação que hoje resultou na condenação de Eduardo Bolsonaro, porque ele também esteve agora há algum tempo nos Estados Unidos pedindo para que o Trump classificasse as organizações criminosas como terroristas e, coincidentemente, na esteira dessa visita veio um novo anúncio de tarifaço, que está todo mundo acreditando ao Flávio Bolsonaro. Então ele pode também vir a ser alvo de investigação. Aí vamos no outro Bolsonaro, que é o Carlos Bolsonaro, que é o vereador pelo estado do Rio de Janeiro. Que concorre ao Senado por Santa Catarina. Exatamente, onde ele está respondendo por prática de rachadinha no mandato de vereador. Tá? O processo, o inquérito havia sido arquivado, agora foi desarquivado porque surgiram fatos novos. E aí nós temos mais um membro da família Bolsonaro, que é o Jair Renan, hoje vereador também, acho que vereador em Florianópolis. Não, Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, tá. E ele responde, já é réu numa ação por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. Ele forjou uma documentação para conseguir um empréstimo num banco, um financiamento. E conseguiu. E agora, em março passado, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra ele. Veja que todos esses membros do clã Bolsonaro, desse time todo, a única que parece que vai se salvar é a Michele Bolsonaro. Talvez em 2030 seja a única elegível da família Bolsonaro. Mas aí tem um ponto também, Diego, eu queria fazer uma reflexão com quem está nos acompanhando, que é o seguinte: esse tipo de atitude de Carla Zambelli, né, de invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça junto com um hacker criminoso para plantar a notícia, de usar uma arma em via pública, ameaçar uma pessoa, Eduardo Bolsonaro articulando tarifaço contra o Brasil, isso aí não é direita, isso aí é coisa de arruaceiro. Perdão até da expressão, eu não costumo usar expressões mais fortes, mas porque o que eu estou dizendo, sabe por quê? Ou a direita brasileira, enquanto seu próprio caminho, para de ser reativa, não basta ser anti-PT para ganhar a eleição. Para a direita ganhar a eleição, ela tem que ter um programa de governo, dizer que ela vai fazer do Estado. E seria muito bom para a nossa democracia ter ideias para se contrapor ao Lula, ao PT. É bom que a democracia tenha alternativas que a gente não fique... Eu sei que a direita tem pessoas decentes que produzem muita coisa, governadores de direita que têm práticas importantes na segurança pública, parceria público-privada, enfim, tem várias questões. Mas o que tem chamado a atenção é que o número de parlamentares da chamada direita extremista envolvido em coisas bizarras. Bizarra, é uma coisa... Então, chama a atenção de você que é conservador, que é de direita, para você cobrar também que os parlamentares de direita, ou quem defende esse ideário, se comporte como uma direita moderna, contemporânea, que respeite as urnas, a alternância de poder, que enfrente esse debate. Acho que é importante ver esse debate, qual é o papel do Estado, o que vai fazer com a Previdência, vai privatizar a Petrobras, Banco do Brasil. Esse debate me parece muito importante. É a favor da jornada. Veja, agora, ao invés de a gente estar discutindo esses temas, fica esse tipo de coisa, né? Um cara usar um mandato de deputado. Nunca a gente viu na história do Brasil o cara usar um mandato de deputado para fazer lobby contra o Brasil. E aí mas você é anti-Lula. Não interessa, podia ser Lula, podia ser o próprio Bolsonaro, quem fosse. Não dá para te aceitar alguém usar o cargo de deputado para punir pessoas no Brasil que a gente pode discordar do Alexandre de Moraes, não gosta dele, tá bom, entra com ação, denuncia, o Alexandre de Moraes mesmo está agora na definição, que é a história do Vorcaro, não tem santo nessa história, mas é lamentável que a direita do Brasil, pelo menos uma parte dela, se envolva com esse tipo de trambique, né? A esquerda fez muita besteira também, mas chama a atenção como ultimamente personagens da direita, principalmente da direita bolsonarista, se envolvem nessa esparrela, né? É Roberto Jefferson dando tiro em federal, é Zambelli se associando para invadir sistema, e o Eduardo Bolsonaro que se papelão nos Estados Unidos, né, Diego? Pois é, se voltarmos no tempo aí, antes, pré-2018, você ainda vê até 2015 a direita democrática, a direita que dialoga com a sociedade. Aliás, o fim do período militar, da ditadura militar, nós avançamos muito bem em função da disposição da direita e do centro em dialogar no projeto, para discutir um projeto de país. O Sarney, um grande exemplo disso, né? O próprio Tancredo, né? Que eram figuras centro-direita, mas tinha essa disposição democrática. Exato. Né? O Sarney, por exemplo, vamos falar que o português é cria da ditadura. Mas nem por isso se
posicionou, vamos voltar com a ditadura militar. Não, pelo contrário, ele virou presidente, né? Sofreu tudo que o cara tem que sofrer quando um governo não dá certo. Você lembra disso? Hiperinflação, né? Sarney era o inimigo público número 1 do país. Mas nem por isso ele, em algum momento, eu vou usar força, vou tomar o poder, não. Se submeteu ao jogo democrático, que assim tem que ser. E hoje nós estamos nessa discussão rasa, né, polarizada. Você fala qualquer coisa do Bolsonaro, o cara já fala, mas e o Lula? Você fala alguma coisa do Lula e o Bolsonaro. E o Bolsonaro? Então é só isso, nós estamos disputando aí quem erra mais, é uma coisa sem você sentido. falou num ponto, até porque acho que fez 95 anos, está com Alzheimer, foi até interditado pela família, né? Quando o Lula ganha em 2002, o FHC passa a faixa para o Lula, né? Sim. Pô, que é um momento histórico, né? Oposição, o Lula foi duro com os governos tucanos, disputou, né? Enfim, mas era algo mais civilizado. Foi inclusive contra o Plano Real, né? O PT. O PT votou contra a Constituição, contra o Plano Real. Eu tenho, enfim, eu fui parlamentar do PT, né? Por 3 mandatos, vereador, deputado estadual, deputado federal pelo PT e como deputado federal. Não é vergonha, mas tem que assumir. Nós, na época, votamos contra a LRF, falando que a responsabilidade fiscal era uma coisa da direita. E não é. Hoje em dia tem algumas bandeiras que governo que pode não ter responsabilidade fiscal. Mas nós votamos contra. Eu me lembro, Mercadante, economista, Mercadante, me orienta aí, não, porque ideia é para favorecer os banqueiros, não sei o quê. Depois a gente viu que não era bem assim a história. Né? Então, também o PT errou muito, mas chama a atenção como a direita desaprendeu algumas coisas. Né? A gente já teve líderes de direita muito mais lúcidos. Nasceu uma nova geração, também não quero generalizar, mas chama a atenção como esse núcleo bolsonarista se envolve em questões que não tem nada a ver com direita, né? Tem a ver com gente, sei lá, trambiqueiro. Perdão da expressão, até não quero ofender ninguém, mas... É verdade. Bora? Vamos com outro assunto? Vamos pular. Vamos. Essa aqui é bem interessante também. O Reino Unido vai banir menores de 6 anos das redes sociais e avalia restringir chats de inteligência artificial, a medida tomada, seguindo exemplo, acho que da Austrália, que você me falou, né? Austrália. E aí, o que você acha dessa medida? Vai funcionar essa proibição? É uma reação a isso que a gente está vendo de vícios, de crimes cibernéticos, cyberbullying, enfim, as Big Tech, como é que vão estar reagindo? Porque o Reino Unido é forte, né? Sim. Tem uma tradição liberal muito interessante. Olha, o que você acha disso? As Big Techs já estão em polvorosa, né? O Reino Unido, de fato, é um ativo importante aí principalmente para as receitas das Big Techs, né? Depois da Austrália, que proibiu com multas pesadíssimas, e agora o Reino Unido, e também a coisa já começa a ser comentada aqui no Brasil. O presidente Lula já disse que estuda a possibilidade de importar esse modelo. Agora, ouvindo os especialistas, 9 em cada 10 psicólogos, educadores são a favor dessa medida de você travar as redes sociais para os menores de 16 anos. Por quê? É aquela história, a saúde mental é a primeira delas. Né? O adolescente o pré-adolescente está formando o seu posicionamento, a sua identidade. Ele recebe uma saraivada de informações, muitas delas deturpadas, com relação a várias situações, né? A sexualidade, a princípios éticos. Né? Então é uma situação de a pressão social e isso acaba produzindo depressão e outros distúrbios, alcoolismo, aquela coisa toda. O ciberbullying que você citou, que também acontece em larga escala, e uma vez proibida, você vai ter pelo menos como você reduzir e ter mais condições de identificar essas ocorrências. Hoje você tem tanto cyberbullying que você não consegue. É a mesma coisa se você for pegar várias bolinhas de gude ao mesmo tempo. Algumas vão escapar das mãos, porque são muitas. Você reduzindo, você consegue. A redução da exposição a conteúdos inadequados ou nocivos. Isso é outro ganho fantástico. Hoje você começa a rodar ali no Instagram, que é assim principalmente, né, e o Facebook, rapaz, aquilo a pessoa vai ficar horas naquilo ali. Não só jovens, mas adultos também. Né? Isso virou um vício. Né? Proteção de dados pessoais e privacidade também é outro ganho. Né? A melhora na concentração e no desempenho escolar, isso é citado por muitos professores, que quando na escola se faz alguma atividade lúdica, né, o envolvimento dos jovens ele está cada vez menor,
porque ele está focado na rede social, ele quer uma coisa mais tecnológica, como se a tecnologia fosse o aval para você ter um amadurecimento, e não é isso, não é, pelo contrário, né? O menor risco de dependência digital é outra vantagem, e mais tempos para atividades presenciais, como você falou, convívio familiar, esportes, leitura, e menor vulnerabilidade a golpes, manipulação e desinformação, porque, gente, a rede social de hoje, os nossos jovens que estão hoje nas redes, sendo bombardeados por fake news, por mentiras, vai ser o eleitor de amanhã que vai estar nessa polarização, radicalizando o discurso político, radicalizando as questões relacionadas a costumes, né? Se posicionando contra as minorias, defendendo a homofobia e toda a série de situações nocivas, vamos dizer assim. Então, eu vejo, Benhur, como positiva essa situação, torço para que o Brasil implemente essa regra aqui, porque a Big Tech até preocupada em faturar, não está preocupado com saúde mental de ninguém. A questão dela é financeira. E o Lula disse uma situação interessante, que eu vou abrir aspas para ele, quando ele se refere às redes sociais, né? Ele fala o seguinte: vamos ser cada vez mais duros, porque se o Estado não agir, a gente não controla as chamadas plataformas digitais, que de rede social não tem nada. Pouco social e muito ódio, muita promiscuidade, muito sexo, muita jogatina e muito pouco social. Fecha aspas. E eu concordo em gênero e grau com o presidente da República. Edir, eu acho assim, que as redes sociais, elas trouxeram coisas positivas também, se elas forem exercitadas com maturidade. Ou seja, você poder se conectar, você mora fora, você é um grupo de interesse. Eu estou ressaltando o outro lado, porque você já colocou esse lado. Sim. Que eu concordo com você, esse lado funesto das redes sociais. Agora, o que a gente percebe claramente é que as Big Techs, elas não tiveram esse cuidado, né? É aquela coisa, vai com muita sede de opote, só pensa no lucro. Veja, no capitalismo, visar o lucro não tem nenhum problema, mas tem que ser um lucro acompanhado de responsabilidade social, né? Dificultar o acesso, retirar aqueles conteúdos manifestamente de ódio. Exatamente. E aí não é nenhum tipo de censura, mas você vai combinar comigo que uma rede social não pode admitir que a pessoa ensine como um jovem se matar. Desafios que os jovens se matam. É como você estuprar uma mulher. Isso é inaceitável. Nós não estamos falando aqui no campo, olha, de divergência política, porque tem gente que fala, não, agora eu não vou poder dar mais minha opinião, que vai ser censurado. Não tem nada a ver. Então, acho que é uma reação da sociedade, querendo ou não, você que é pai e mãe, né? A proibição de celular nas escolas no Brasil é um caso de sucesso. Basta conversar com os educadores. É claro que não dá para a escola resolver tudo, né? Porque se a escola aperta para um lado, muitas vezes dentro de casa a gente não consegue fazer frente, né? Então, essa tendência do Reino Unido e da Austrália vai chegar ao Brasil. Eu não sei se isso é com essa extensão, a gente vai ter força para isso, porque aqui as Big Techs têm um grande lobby no Congresso Nacional, mas acho que a gente está chegando num consenso que a gente tem que fazer alguma coisa para a nossa juventude. Porque antes, quando a gente era menino, e brincava muito na rua, a mãe dizia, né? Cuidado, né? Na rua. Hoje o perigo está dentro de casa, e 24 horas. E quem consegue controlar? Né? Então, no Reino Unido, o WhatsApp não foi proibido, mas eles estão achando que essa medida é caso de acompanhar, estudar a legislação e ficar muito atento, né? Porque eu acho que realmente esse é o poder que o Estado tem que ter. Né? Não sei se essa saída vai ser sucesso. Mas uma coisa eu sei, não dá para a gente ficar aceitando como natural o que está acontecendo. Né? Muita violência, muita jovem deprimida, ansioso, se comparando. Então nós temos que realmente criar mecanismos para proteger a nossa juventude. E o Reino Unido tomou uma decisão corajosa. Né? Agora acompanhar e ver qual é o resultado. Tem que ter limite, Benhur. Tem que ter limite. Acho que essa é a palavra. Tem mais alguma coisa por hoje? Essa aí. Isso, comenta aí essa questão do STJ, esse abuso da negociação. Essa é uma situação interessante que atinge muita gente. Essas plataformas de score de crédito, né? A mais conhecida no Brasil é o Serasa. E ele tem uma plataforma denominada Serasa Limpa Nome. Então, se a pessoa tem alguma dívida, quando ela... E todo mundo, a maioria das pessoas hoje tem acesso a essa plataforma da Serasa para ver score, para ver se tem alguma dívida registrada ou se vai ser negativada. E quando você está devendo, ela também te manda uma notificação
te notifica, dizendo que você vai ser negativado. Aí você acaba assinando o serviço ou acessando. Tá, ocorre que as dívidas prescritas, que são aquelas com mais de 5 anos, e que o credor não ajuizou a ação de cobrança, não judicializou a cobrança, elas prescreveram, então esse credor perde o direito de ação. Tá, a dívida não some, ela continua existindo, mas ela não pode mais ser usada para te negativar em nenhum banco de proteção ao crédito e muito menos para te privar de acesso ao crédito. Ou seja, eu devo a Casa Pernambucana, a Casa Bahia, vamos dizer, passaram 5 anos, a loja não me executou, meu nome tem que sair do SPC e do Serasa, obrigatoriamente. Aí vem a Serasa e cria essa plataforma Serasa Limpa Nome. Essa dívida da Pernambucana que eu não paguei vai aparecer lá, proposta de crédito, para eu negociar, mesmo ela não podendo mais executar, mas uma negociação administrativa. Ok, eu posso ir lá, eu reconheço a dívida, vou e pago, sem problema nenhum, até parcelo. Até aí, o serviço é positivo. Ele é problema na seguinte situação. Uma dívida de 2008. Tem muitos casos desses, viu, Benhor? Dívidas antigas. Então, o banco está me cobrando de uma dívida de 2008, nós estamos em 2026. Tá? Aí vai dizer assim, não, você não pagou um cartão de crédito. Só que o banco não está mais cobrando de mim, ele vendeu a dívida para uma empresa, para a securitizadora, por uma empresa que vai fazer a cobrança, aí a empresa coloca no Serasa Limpa Nome aquela proposta de negociação. Aí te manda e-mail, te manda carta, te enche o saco, vamos dizer assim, fica ligando. Aí você fala para a empresa, olha, tudo bem, eu paguei já essa conta. Não, você não pagou, aqui está em aberto. Então eu quero, me passe então a prova de que eu não paguei, porque o ônus cabe a quem acusa. Se você está me cobrando, então você prova que eu te devo. Porque, então você prova que você pagou. Peraí, gente. Uma suposta dívida de 2008, eu guardo todos os documentos que eu paguei até o ano de 2026? É impossível fazer isso. Agora, quem está cobrando, por obrigação, tem que ter o comprovante de que a dívida não foi paga. Afinal de contas, ela está querendo receber um crédito. E aí você pergunta para a plataforma, para a securitizadora, olha, me mande aí o contrato do banco que quando passou a minha dívida, a prova que eu não paguei, porque você tem que ter algum documento. Nós não temos. Então, meu amigo, então está tudo errado. Está totalmente errado. Então, nem essa proposta de crédito no Serasa Limpa Nome deveria estar aparecendo. Né? E como é que eu vou saber, como consumidor, que se eu estou de fato negociando com uma securitizadora? E se for golpe? Que a coisa mais simples hoje são esses golpes digitais. É verdade. Né? Então, fica aí o consumidor numa situação fragilizada. Nós estamos tocando nesse assunto para dizer o seguinte, isso está sendo discutido no STJ, né? Um ministro pediu vista da ação porque é uma situação complexa que ela tem os seus pontos positivos e negativos. Agora, eu tenho direito de falar, Pernambucano, tira meu nome dessa plataforma. Eu tenho direito de falar. Tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tem uma série de situações. Eu não quero mais que você me ligue, que não me forneça para negociar o que você não provou que eu te devo. Essa é a situação. E importante, só para finalizar, um rápido comentário, do você como consumidor, ver se a tua dívida não está prescrita, né? E se essa cobrança não está sendo uma cobrança ilícita. Porque, na verdade, é ilícito cobrar dívida prescrita, mas acaba essas plataformas... uma forma indireta de coagir o consumidor, então você, consumidor, também tem que fazer a sua parte. É importante, só para o nosso ouvinte. Se o seu nome lá com dívida prescrita estiver prejudicando o seu crédito, se alguém estiver te negando crédito em função disso, isso é crime, tá? Isso cabe uma ação de reparação de dano moral. Tá certo. Por hoje é isso, então? Então vamos lá. Obrigado, Edir. Obrigado a você que nos acompanha. A gente volta semana que vem com mais uma edição de Ponto e Contraponto. Isso aí, até a próxima.